E aí, líder? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando, vamos chegando! Cheirinho chegou aqui! Aí, Fabiane, tudo bem? Lá do Rio Grande do Sul, tchê! Estive essa semana lá no teu estabelecimento aqui em Dois Vizinhos, viu? Fui lá fazer um bom de um lanche. Legal, legal. Bom dia, André. Bom dia. Vamos chegando. Hoje aí iniciando o nosso episódio número 8, né? 8 de 15. Estamos nos direcionando aí para o final do nosso Café com o Líder, né? Então, vamos chegando, que hoje o episódio de hoje está extremamente interessante. Iremos falar aí sobre o engajamento do time, o engajamento da equipe. Eu tô saindo aí praticamente de uma maratona, né? Ontem de manhã nós tivemos aula ao vivo com os alunos da plataforma do ForUp, né? Tivemos ontem a aula, foi comigo e com a Maristela, que é analista financeiro, onde nós estávamos instruindo os nossos clientes sobre o fluxo de caixa, o que fazer para ter um fluxo de caixa saudável, né? E ontem à noite nós tivemos um evento ao vivo, que foi o workshop sobre dores emocionais, né? E aí foi incrível, a gente falou justamente sobre as dores que a gente carrega desde a nossa infância e as máscaras que a gente usa, né? E hoje estou aqui novamente para falar com você sobre engajamento. O que devo fazer para que a minha equipe se engaje e realmente tenha maiores resultados aí efetivos, né? Produtividade e assim por diante. Vou desligar o som aqui. E inclusive, né, nessa live de hoje, se vocês puderem interagir, desculpa, fiquem bem à vontade. Essa live era para ter acontecido na semana passada, né, na sexta passada, mas ficamos sem conexão devido ao mau tempo. Mas estamos aqui, isso é o que importa. E vamos fazer valer a pena esta live de hoje, né? Na última live, que foi o episódio de número 7, nós falamos sobre criatividade. Nós percebemos na aula passada, né, nesse episódio passado, que o ser humano, enquanto ele está focando a sua região consciente do nosso cérebro, que equivale a 5%, né, conforme eu comentei com vocês, ele acaba se focando apenas em coisas que existem. Ele se foca em apenas coisas que são reais no momento para ele. E é por esse motivo que ele não consegue criar, ele não consegue trazer algo novo. Portanto, acredito que tenha ficado claro que a criatividade, para você conseguir criar, inovar, trazer alguma coisa nova para sua empresa, você precisa deixar de lado o teu racional por um dado momento e se permitir sonhar, se permitir deixar que a sua área inconsciente da tua mente voe, dê asas para isso. E como eu sempre comento, que para você desenvolver criatividade, para você criar algo novo, necessita de uma certa dose de loucura, né? Porque as pessoas vão te chamar de louco quando você cria algo que não existe. As pessoas irão te dizer, isso não vai dar certo, isso não funciona. Claro, não funciona porque ainda não existe,
Mas a partir do momento que alguém cria, isso começa a mudar a realidade. E aos poucos você vai mostrando a funcionabilidade daquilo, né? Deixa aquilo funcional. E é claro que quando você cria algo, o primeiro protótipo daquilo, a primeira vez que você demonstra para o teu cliente, não vai ser o modelo ideal. Mas eu não preciso atingir a perfeição no momento da minha criação. Eu crio algo, lanço isso e vou adaptando. Eu não preciso fazer talvez um lançamento gigantesco de um produto que eu ainda não tenho certeza de que é assim que ele vai funcionar, né? Mas eu posso ir trabalhando com alguns clientes e ir adaptando até chegar no momento ou no modelo ideal, né? Então a criação, a criatividade ela exige uma certa dose de loucura. Inicialmente é isso. Também procurei deixar claro que enquanto eu estou na minha área consciente do meu cérebro, eu estou na minha zona de conforto, a qual é dominada pelo meu ego. O ego, ele gerencia o nosso conhecimento, ele gerencia essa parte consciente. Por ele estar sendo sempre baseado nas nossas experiências passadas, ele tem dificuldade de enxergar o novo, de enxergar o novo como um desafio, como algo possível. Porque para construir algo novo, ele de certa forma, o ego ele tem que abandonar as suas crenças, as suas convicções mais enraizadas. Então, o primeiro estágio do nosso sistema aí para buscar um ser criativo é entender que eu preciso dominar o meu ego e deixar o meu racional de lado por um certo momento. Para daí depois você entrar no segundo estágio, que vem a zona de expansão, que é onde a gente entra com aquele conhecimento já existente, porém é um conhecimento coletivo, né? Então o primeiro conhecimento lá da zona de conforto é o do meu ego. Agora o segundo é o conhecimento coletivo. É quando eu admito que eu não sei tudo, eu admito que eu preciso de informações novas e aí a partir disso eu começo a buscar ajuda. Eu converso com pessoas, busco treinamentos, busco conversar com mentores, conversar com pessoas da mesma área que eu, que já atingiu o que eu quero atingir, para daí, através disso, utilizar a informação que é útil e o que não é útil, descartar, tá? Então, esse conhecimento existente coletivo, ele vai fazer parte da minha segunda área, que é a expansão. Mas pode pegar uma xícara para mim, fazendo um favor? E aí, dentro desse contexto, a partir do momento que alguém me dá alguma dica, me passa alguma instrução, eu preciso ter o entendimento que as pessoas elas falam as coisas de acordo com o nível de conhecimento que ela tem, de acordo com a mentalidade delas. Então, logicamente, tem coisas que eu não irei acreditar. Obrigado. Tem coisas que eu não irei acreditar, vou duvidar daquilo que a pessoa fala, não, isso aí não dá certo, será mesmo, não serve para mim. E isso é o ego resistindo a essa informação que está vindo de forma externa. Então a dica que eu deixo para você em relação a acessar essa zona de expansão, em você justamente estar ouvindo outras pessoas, ela é muito simples. Simplesmente você ouve a outra pessoa, o que ela tem a dizer. O que você acredita que possa ser útil para você, você utiliza. O que não é útil, você descarta. Você não precisa ficar batendo de frente, questionando, dizendo que isso não funciona. Simplesmente ouça. Ele está procurando te ajudar. Se você não entende, você não compreende o que essa pessoa está falando, muitas vezes você não compreende justamente pelo fato de que seu nível de entendimento, o teu nível de consciência não está no mesmo nível que essa pessoa. Então, ela teve experiências diferentes da tua. E logicamente que ela vai ter uma visão diferente da sua. E algo que é bem natural isso de acontecer, tá? Então, e aí, no segundo estágio, é esse conhecimento existente coletivo. Mas aí nós temos o terceiro estágio, que é onde você vai sair da caixa, tá? O terceiro estágio justamente é quando eu entro na minha zona inconsciente, né?
E a zona inconsciente, ela justamente traz o inconsciente coletivo, né? Se o outro traz o conhecimento existente coletivo, agora estou falando de um conhecimento, tá? Que está dentro do meu inconsciente coletivo. O que é isso? São as raízes da humanidade. É aquelas memórias mais pré-históricas que existem, que vêm de toda a humanidade, estão presentes em nós através de conexões celulares, né, que trazem informações que foram geradas por tempos atrás. E é por isso, por exemplo, que ao pegar um bebê recém-nascido e colocar ele no colo da mamãe, apoiado no seu seio, ele começa a se amamentar. Justamente pelo fato que existem informações celulares primitivas, né, que fazem a pessoa agir por instinto. E esse inconsciente coletivo, ele nos traz justamente algumas características da humanidade que são inerentes a ela e que não mudam. Passa ano após ano, as pessoas tendem a ter os mesmos comportamentos, os mesmos. Como é que tá o teu café aí, gente? E aí, já fez o teu café? Casa Grande Panificadora. Olha aí, ó. Pessoal lá de São José do Cedro, que legal. Marcos, Marcos, um grande abraço. Laje, Santa Catarina, que legal. Valeu. Então, assim, esse inconsciente coletivo é o que eu preciso acessar e entender. Por quê? Pelo fato dele ser inconsciente, a gente não consegue palpar e ele foge um pouco da realidade. Mas são coisas que eu preciso acreditar que existe, e aí eu começo a tomar algumas atitudes na minha empresa, porque eu sei que as pessoas vão ter determinados comportamentos. Como que é o que está acontecendo? Hoje nós estamos aí retomando os negócios, os comerciantes aí começando a agitar o comércio novamente, e automaticamente tem aquelas pessoas que têm a necessidade de ir e conversar e interagir novamente, mas entendo que a maioria das pessoas elas possuem um certo medo. E aí que veio, até eu trouxe algumas dicas, né, sobre o que a gente levar em consideração ao criar algo para esse atual momento. Levar em consideração que as pessoas terão medo do contato físico. Isso é uma realidade. Então, assim, hoje eu estou fazendo visitas aos nossos clientes, já fazem 2 semanas, né? A Luciane, não sei se a Lu está aqui. Lu, se você está, me dê um tchau aí. E se não está, também não tem problema, né? Mas, enfim, a Lu, ela já vem visitando os nossos clientes já há mais tempo, tá? Pessoalmente, presencialmente, com alguns cuidados, como a gente precisa adotar alguns cuidados, mas enfim, nós não podemos parar. E está mais do que na hora de você aceitar que a realidade do momento, ela já traz um novo normal. Muitos ainda estão acreditando, estão sonhando na hipótese, eu não vejo a hora que o normal volte. O normal já está aqui, o novo normal já está presente nas nossas vidas, nas nossas empresas. Então, o que nós estamos vivenciando nesse momento é justamente a nova realidade. É a nova realidade. Então, está mais do que na hora de a gente se atualizar, de você buscar algo novo para o momento, ok? Então, dentro desse contexto, sobre a aula passada, eu procurei trazer novamente esse contexto para que quem não assistiu, procure entender um pouquinho, e que agora nós vamos falar de mais uma característica da miopia empresarial que nós estamos falando, né, que esse é o objetivo principal dessas lives, todos esses episódios, é justamente falar sobre a miopia empresarial. E a miopia empresarial é justamente a dificuldade do empresário, do líder, enxergar longe, né? Enxergar além das esquinas. E aí nós estamos aqui detalhando todos os sintomas para que eu identifique se você está com miopia ou não. E na vez passada, no episódio passado, nós falamos justamente pela dificuldade da pessoa
ser criativa. E hoje nós vamos falar do engajamento da equipe, o empresário, o líder que percebe que a sua equipe está desengajada. Esta é uma das características, um dos sintomas da miopia empresarial. Porque o engajamento, primeiramente, eu tenho que entender que é uma escolha de cada indivíduo, tá? Cada pessoa que está na sua empresa, ela escolhe se engajar ou não com a empresa. Assim como ela escolhe se engajar com o seu relacionamento amoroso, com o seu marido, com sua esposa, assim como ele se engaja, se ele quiser, com o seu compromisso de pai, ou compromisso de filho, de irmão, com qualquer coisa. As pessoas, elas escolhem se engajar com o que elas acreditam ser melhor para elas, tá? Então, de acordo com o nível de consciência que a pessoa tem, tá? E eu não posso dizer se ela está certa ou errada, porque ela tem determinados comportamentos por causa da forma que ela pensa, devido ao seu ego, devido às suas experiências. Então, o engajamento, ele é uma escolha de cada pessoa. Aí você deve estar se questionando agora, mas pera lá, Ronald, então se isso é uma escolha, quer dizer que eu como empresário, eu como líder não posso fazer nada então em relação aos funcionários? Não, não é isso, tá? O que eu estou querendo dizer para você é que o engajamento, se você dá os motivos, se você traz os benefícios necessários, a estrutura necessária para essa pessoa se engajar, e mesmo assim ela não se engaja na empresa, o problema não está na empresa. E não adianta você querer abrir a cabeça da pessoa e querer enfiar dentro da cabeça dela algumas informações, alguns comportamentos, que isso não irá acontecer. Você e nem eu, nós não conseguimos mudar o comportamento de outra pessoa, tá? Então, eu como empresário, eu como líder, a única coisa que eu posso fazer é dar as condições ideais para essa pessoa se engajar. É dar a ela os motivos necessários para que ela se engaje com o trabalho, com a empresa. E os motivos, eles vão muito além do salário, tá? Eles vão muito além de algo palpável. Novamente, eu trago aqui o contexto do inconsciente coletivo. O que engaja as pessoas é muito maior, muito mais profundo e é invisível. Tá? O que engaja as pessoas está relacionado a alguns valores que a pessoa traz e que precisa existir na empresa para se conectar. Então, primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é como atrair o profissional, o funcionário ideal para sua empresa. Eu pergunto para você, na tua opinião, o que você acha que deve ser feito para que eu consiga atrair para minha empresa o funcionário ideal? Diz aí para mim, o que você acredita que você, como empresário, como líder, precisa fazer para que os teus funcionários, pessoas lá fora, venham trabalhar na sua empresa? Profissionais bons, tá? Porque aí vem a questão, e vai, me responda aí, eu quero ouvir você hoje, tá? Eu acho que já está no momento aí, já estamos indo para as últimas lives, e eu quero interagir, eu quero mais interação de vocês, me dizem aí, na tua opinião, o que tem que acontecer na empresa, o que tem que acontecer no teu comportamento de líder, tá? Para atrair bons profissionais, bons funcionários para dentro da empresa. E dentro disso, é justamente trazer uma abertura para mudanças, né? E se lá fora nós temos um mercado com profissionais, e eu ouço muitas vezes os empresários falarem para mim, Ronald, o funcionário bom, quando a gente consegue ele fica poucos meses e sai, a gente não tem como segurar. Como que não tem? Sabe? Aí é que vem o questionamento, mas olha a tua mentalidade, cara. Olha o que você está me falando. Se você está falando isso que você está falando, que você não consegue segurar um funcionário bom,
Tu acha que o funcionário bom vai ficar numa empresa com um empresário, com um líder com esse tipo de mentalidade? Entende? Então, assim, se você está tendo esse tipo de pensamento, é lógico que o funcionário bom não vai ficar na tua empresa. Ele vai correr de braços abertos para outra. Então, assim, diz aí para mim, o que você acha que tem que fazer? O que você já tentou fazer? Será que você já tentou de tudo realmente? Outras coisas, nesse sentido, você para e pensa, onde que estão os funcionários bons, né? Que é justamente uma questão que eu quero abordar no final do episódio de hoje, trazer alguns pontos para te ajudar a atrair esses funcionários bons para dentro da empresa. Então, o que eu devo fazer para atrair? E o segundo ponto, não basta eu atrair o funcionário bom para dentro da minha empresa, eu tenho que engajar para que ele fique dentro da minha empresa. Porque aí vem justamente essa questão que a gente ouve bastante, mas eu não consigo segurar um funcionário bom. Não consegue por quê? Porque o problema talvez não está sendo no atrair o cara, está no engajar ou até mesmo na forma que você está utilizando para atrair. Porque é assim como tem vendedores que ao querer vender um produto para alguém, cria histórias fantasiosas, emotivas, justamente para convencer a pessoa em comprar o produto. Existem empresários, líderes, que também criam histórias fantasiosas em relação à sua empresa para que aquela pessoa venha trabalhar com ele. E aí depois, quando ele entra na tua empresa, ele percebe que aquela história era uma fantasia e que nada daquilo que você falou existe dentro da empresa. E aí já começa o desengajamento logo de cara, entende? Deixa eu ver aqui com o Volney Felipeto. Estar sempre criando novos desafios para ele. Faz sentido, Volney. Mas eu não posso esquecer de que se eu crio desafios para um funcionário, eu não posso deixar de considerar os limites que essa pessoa tem, tá? As habilidades que ela tem. Às vezes ela não está tendo ainda as competências necessárias para conseguir desempenhar a função e justamente dar conta desse desafio. Então, o desafio, claro que é importante, porque é inerente do ser humano. Agora falando do inconsciente coletivo, né? Novamente, todo ser humano ele tem uma necessidade por evolução. Todos os seres humanos eles têm essa necessidade por evolução. E assim como tudo que tem vida no planeta, a partir do momento que ele para de evoluir, ele começa a atrofiar. Então, um funcionário que percebe que ele não está evoluindo dentro da empresa, tá? Quando falo em evolução, não estou falando em nível hierárquico. Eu estou falando ele se sentir em evolução. Quando a pessoa não se sente em evolução dentro de uma empresa, automaticamente o engajamento ele perde força. E essa pessoa ela começa a se desengajar primeiramente com ela mesma, tá? Com a função, depois com a equipe, às vezes até com a família, entende? Pelo fato de ela não se sentir em evolução. Então o desafio sim, é ótima a tua observação aqui, Volney. Sim, a gente precisa dar desafios para as pessoas, tá? Precisamos sim. Ok? Gente, como é que tá o ritmo aí da live? Tá bacana? Vocês estão conseguindo entender com clareza? Sim? Então, dentro desse contexto, o que o Flávio aqui... Um ambiente harmonioso, comprometido, fazer o colaborador se sentir dono, dar autonomia para ele e ver se realmente está se sentindo realizado nas atividades. Legal. Flávio, grande abraço para você. Faz todo sentido, sim, tá? Ver se a pessoa está se sentindo bem no que ela faz, né? A harmonia dentro do ambiente. Só o detalhe em relação à autonomia, tá?
Eu preciso ter um certo cuidado também, assim como o desafio que eu comentei ali com o Volney. Quando eu falo em autonomia, você, Flávio, que já fez também a jornada comportamental, e aqui eu vi que tem mais pessoas que fizeram a jornada comportamental comigo, entende que tem perfis que não gostam muito da liberdade, não gostam muito do peso da autonomia, do peso da responsabilidade de tomar uma decisão. Então não são todos os perfis que gostam disso, que se sentem bem tomando decisões sozinhas. E para essas pessoas, né, para muitos empresários acham que essas pessoas não servem para a empresa, mas não. Essas pessoas elas necessitam de um ambiente estruturado, tá? E de um ambiente onde precisa se ter uma certa linha de raciocínio com uma rotina de trabalho para que essa pessoa chegue no trabalho, inicie e faça sempre do mesmo jeito. Essa pessoa, então, ela consegue produzir mais e sem a autonomia que outros gostariam mais, tá? Então, só esse detalhe é importante a gente observar, tá bom? Então, a pergunta agora, o que eu devo fazer para atrair e engajar um funcionário, tá? Aí não tem como tu não lembrar da época que a gente quer namorar, né? Então você fica imaginando o seguinte, volta lá no teu passado, quando você começou a chavecar a tua esposa, né? Aí você pega e analisa o seguinte, o que atrai uma pessoa para começar um relacionamento amoroso com você, tá? Existem alguns pontos, eu estou falando de relação duradoura, né? Não é somente aquela relação de uma noite, né? Eu estou falando de uma relação duradoura, que passa do externo. E aqui cabe muito bem um exemplo. Se uma pessoa quer se relacionar com outra somente por uma noite, tá? A aparência já basta para ela, entende? Para ter essa relação. E assim também é um funcionário que você, ao contratar pela aparência, entende que ele só quer por uma noite. Porque depois que essa noite passou, já não faz mais sentido. É quando você tenta atrair o teu funcionário por dinheiro, tá? Ele vem, mas quando ele começa a interagir na tua empresa, trabalha na tua empresa, ele vai percebendo que tem outras coisas que não fazem sentido para ele. E aí logo se desgasta a relação e ele vai embora, tá? Então o dinheiro, eu posso dizer que é a aparência. E a aparência que te aproxima de uma relação amorosa, lembra-se, com o tempo essa aparência ela muda, né? Ela vai mudando, algumas ruguinhas vão aparecendo, a barba branca vai cada vez tomando mais conta, e assim por diante, né? Então, assim, não é de aparência que você consegue contratar bons funcionários. Existe algo interno da pessoa que, quando eu vou conquistar a minha namorada, eu preciso passar a ela, através dos meus comportamentos, os meus valores, os valores que eu sigo. E aí, depois de vários encontros, vários jantares, várias saídas, conversando, as pessoas vão se conhecendo e entendendo os seus valores. E se esses valores estiverem alinhados, essa relação ela tem uma grande probabilidade de dar certo. Então, o que atrai bons funcionários para dentro da minha empresa, inicialmente não está atrelado ao perfil comportamental ou às habilidades que ela tem para desempenhar a função, e sim são os valores. Porque quando a pessoa tem os mesmos valores que a sua empresa tem, ela, ao entrar na sua empresa e ela se sentir bem dentro daquele ambiente com os mesmos valores a cercando, essa pessoa ela vai se dedicar ao máximo para não sair dessa empresa, tá? Então o primeiro passo é você atrair pessoas através dos valores, ok? E aí o segundo passo, claro, que é você analisar perfil comportamental e as competências que essa pessoa tem
para desempenhar a função e colocar essa pessoa na função certa. Mas quando eu falo em atrair funcionários bons, tá? É estar atrelado aos valores que a tua empresa prega, tá? A tua luta. Então, a minha empresa, quando a gente fala em luta, a gente procura deixar bem claro para todos os nossos clientes e todos os nossos colaboradores, principalmente a eles, que o nosso objetivo é libertar os empresários de suas prisões, libertar líderes daquele cárcere privado que eles se colocaram. Porque muitas pessoas, muitos profissionais, ao iniciar o seu trabalho, né, começar em uma determinada profissão, eles se dedicam, mas eles sempre visualizam algo maior, um cargo de liderança, ou até mesmo empreender. Mas basta ele ter a primeira oportunidade e se encaixar em um cargo de liderança ou em um empreendimento, já é o suficiente para ele tornar aquilo a vida dele. E aí ele passa horas e horas, ou 9, 10, 12, 15 horas por dia na sua profissão, no seu trabalho. E aí ele acaba se aprisionando, né? E então, esse é o contexto que a nossa empresa luta. O funcionário meu, a pessoa que vira querer trabalhar comigo, ela tem que adotar para ela esta causa. Mas antes dessa causa, eu tenho alguns valores da empresa que devem ser seguidos. E não só por mim como gestor, pelos colaboradores, mas parte de mim. Eu tenho que ser o exemplo, sou eu que tenho que colocar esses valores em prática, tá ok? Então, o atrair o funcionário se dá justamente pelos valores. E como atrair? Bem, é através das histórias que eu conto. Ontem à noite, lá no workshop sobre dores emocionais, justamente eu falava para os alunos que todo ser humano ele é uma composição de histórias, tá? Existem histórias que foram contadas para mim lá na minha infância que marcou a minha vida, tá? E através de histórias que me marcaram e histórias que eu ouço com muita frequência no ambiente em que eu vivo, eu começo a acreditar em algumas histórias e a contar para mim mesmo. E quanto mais eu conto essas histórias para mim mesmo, eu começo a acreditar nelas de uma forma tão aprofundada que a minha mente automaticamente me direciona para ter comportamentos congruentes com estes pensamentos, tá? Então, se eu quero atrair funcionários através dos meus valores, inicialmente eu preciso viver estes valores. E segundo, eu preciso fazer com que meu time viva esses valores. Que assim, essas pessoas que trabalham comigo, quando elas saem da empresa, saem que eu digo no dia a dia, né? E elas vão se reunir com amigos, com família, elas terão um orgulho de falar como que é lá na empresa. E essas histórias manifestadas pelos meus funcionários atuais é que acabam atraindo muitas pessoas que queiram às vezes trabalhar comigo, não por causa do dinheiro, mas por causa dos valores que a minha empresa trabalha. Tá ok? Aí, por último, como que eu devo manter esses funcionários? Através do meu comportamento. Aí todos esses valores que meus funcionários vêm manifestando lá fora, esse novo funcionário ele precisa sentir isso no momento em que ele entra na empresa, tá? Então, o comportamento meu, o comportamento da minha equipe dentro da empresa é que vai justamente manifestar esses valores e vai comprovar que tudo aquilo que ele buscava, ele está recebendo. E aí começa uma relação duradoura, inicia um casamento com uma grande probabilidade de fazer bodas de prata ou bodas de ouro. Ok, gente? Pergunto para vocês agora. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Sim ou não? Como que está? Tá fazendo sentido? Deixa eu pano aqui. E aí, responde para mim, gente. Tá fazendo sentido?
Joia. Beleza, beleza. Ô Wilson, um grande abraço aí, Maranata. Legal. Davi, joia, Cati, aqui do Posto Rota do Sol. Legal. É isso aí. Então, dentro desse contexto é que eu preciso trabalhar para atrair novos funcionários e bons funcionários, tá? Então, a competência e o perfil eu vou analisar depois. Primeiro vem os valores, a identificação de valores. Tudo bem? Então, dentro desse contexto é que eu preciso ter o entendimento que buscar colaboradores, montar a equipe, engajar a equipe é algo bastante complexo. Ele é complexo sim, eu não vou te dizer que é fácil você montar uma equipe e fazer essa equipe trabalhar conectada. Não, ela não é fácil. Exige muito do gestor, principalmente em manter, em sustentar os seus valores e sustentar uma imagem, tá? Agora, se você não fizer nada e optar pelo caminho fácil por um lado, por você não se dedicar em montar essa equipe, por outro lado, você vai ter a dificuldade de viver com uma empresa que não tem uma equipe engajada. E até tempo atrás, a gente ouvia muito as pessoas dentro das empresas, empresários e líderes, falarem sobre comprometimento. Ah, Ronald, mas a gente tem que montar uma equipe comprometida. E hoje a gente ouve com muita frequência os empresários dizerem assim, mas não encontra mais ninguém comprometido agora, barbaridade. Pera lá, como que não encontra gente comprometido? E eu vou explicar o porquê que isso acontece. O comprometimento, primeiro eu tenho que entender o significado da palavra comprometimento. Você que vem me acompanhando nessa bateria de lives sobre a miopia empresarial, já deve ter percebido como que a história influencia e nos diz o rumo do futuro. Se eu entendo a história, eu já vou conseguir prever, antever o que pode estar por acontecer, tá? Então você também deve ter percebido que quando eu falo uma palavra ou uma frase isolada, eu preciso entender o contexto que gerou esta frase para ter um entendimento claro do que ela quer nos passar. Se eu pego uma frase isolada, há uma grande chance de eu ter uma interpretação equivocada. E o comprometimento, existe um significado para ela. Quando eu me comprometo com algo, eu não estou me comprometendo com aquilo em si, mas sim com o resultado, com o retorno que eu vou ter. Então, eu me comprometo com você, cliente, se você me paga em dia. Senão, eu não me comprometo. Você, como funcionário, se compromete comigo se eu te pago em dia, se eu te pago salário. Entende? O comprometimento é uma troca. Eu te entrego o resultado e você me entrega o outro resultado. Entende? Isso é comprometimento. O comprometimento não existe envolvimento, um envolvimento tanto afeto. Tanto é que existem dois tipos de comprometimento. O comprometimento afetivo e o comprometimento normativo. O comprometimento afetivo é quando a pessoa tem uma ligação afetiva com a empresa, porém ela não consegue entregar resultados tão positivos. É aquela pessoa que se você pediu, em qualquer momento ele está disposto a te ajudar. Em qualquer momento você falar assim, eu preciso de você depois das 6, ele já está ali disposto. Porém ele não consegue te entregar o resultado necessário para se tornar talvez viável para a empresa, tá? Então esse é o comprometimento afetivo. Existe uma ligação afetiva, porém ele não consegue entregar o resultado suficientemente para se tornar lucrativo para a empresa. Já o comprometimento normativo, ele é um comprometimento onde o funcionário ele faz todo o necessário para se tornar lucrativo para a empresa. Ou seja,
ele vai atuar dentro da empresa, cumprindo horários, cumprindo normas, entregando exatamente a meta que foi estipulada para ele, mas se você pedir para ele fazer qualquer coisa a mais, aí é um caos. Aí é um desgaste com a relação. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem um comprometimento afetivo com você. Ela só tem uma relação normativa, é regras, entende? Ela só vai fazer o que é necessário para pagar, para se tornar viável pelo salário que ela recebe. Ela não vai fazer nenhum pingo a mais. Por quê? Porque ela não está recebendo por isso. E esse comprometimento normativo foi o que se viu sendo pregado nas empresas por vários anos até hoje. E muitas empresas que hoje são ainda comandadas com empresários, com gestores com uma certa idade, já uma certa experiência, eles ainda estão batendo na tecla do comprometimento normativo. Mas esse comprometimento normativo hoje está se tornando mais complicado. Por quê? Porque nós temos cada vez mais pessoas, principalmente agora os mais jovens, né, que vêm na expectativa de trabalhar com algo que ele se sente bem. Existe um lado afetivo no processo. Então, hoje, falar somente em comprometimento é algo bastante arriscado para a empresa, porque dificilmente ele vai conseguir ter o envolvimento necessário para que essa pessoa se dedique ao máximo à sua empresa, justamente pelo fato de você estar atribuindo o resultado dele somente com o comprometimento normativo. Então, quando eu falo em engajamento, eu estou falando dos dois tipos de comprometimento. O comprometimento normativo e o afetivo. O funcionário engajado, ele tem esses dois tipos de comprometimentos, afetivo e normativo. E aí tem uma outra questão bastante importante que eu preciso tomar um cuidado, uma atenção especial. Atualmente, devido à tecnologia, redes sociais e assim por diante, nós temos hoje uma imensidão de opções à nossa frente. Uma imensidão mesmo, né? E essa imensidão de alternativas faz com que as pessoas tenham dificuldade de escolher o que é melhor para ela. Faz com que a pessoa paralise perante a própria vida, perante suas decisões, por não saber qual é a melhor escolha que deve ser feita. E por esse motivo que ela acaba ficando parada, paralisada. E assim nós temos muitos funcionários paralisados devido ao excesso de opções que tem na frente dele. E aí ele não sabe o que escolher, fica parado. Então, eu como gestor, como líder, hoje eu preciso desenvolver habilidades, mas muito mais habilidade do que o gestor de antigamente. O gestor de até então, ele tinha que se focar apenas em gerar o comprometimento normativo. E hoje eu preciso estar engajando o meu funcionário, fazendo ele se entender, fazendo ele entender os seus anseios, seus sonhos e principalmente, eu preciso fazer que o meu funcionário se entenda. Eu preciso fazer com que o meu funcionário observe todas as opções que tem escancarada na sua frente e consiga focar apenas o que importa para a vida dele. Porque a partir do momento que eu dou um direcionamento na vida do meu colaborador, é impressionante como esse colaborador ele começa a aumentar o seu desempenho. Então, quando eu falo hoje em engajamento, é algo bem mais complexo do que comprometimento, mas muito mais complexo. Então eu tenho que partir do princípio, aquilo que eu falei lá na primeira live. A miopia empresarial, ela justamente surge quando o gestor não é um líder de história. Quando ele não consegue entender os dois mundos que permeiam, que fazem parte e influenciam no mundo empresarial. Tá? Então, quando eu falo do líder de história, eu estou falando de um líder que consegue visualizar os dois mundos que influenciam no sucesso ou no insucesso de um negócio.
Eu estou falando do mundo emocional e do mundo racional. Então aqui você já consegue ver que quando se trata de pessoas, eu tenho o comprometimento normativo e o comprometimento afetivo, mundo racional, mundo emocional. Então o líder de história ele precisa entender disso. Hoje o líder de história é o líder do momento. E hoje nós estamos sim vivendo uma crise de liderança. Porque todo mundo hoje está acreditando por uma oferta de vida fácil e achando que ele pode ser líder de uma hora para outra. E nós estamos assim, ó, cheio de líderes fracos, líderes que não conseguem bater no peito e assumir a responsabilidade por um resultado. E a carência por esses líderes de história está justamente valorizando no mercado os líderes de história. O líder que consegue entender esses dois mundos, o emocional e o racional. Então, a partir de hoje, ao olhar para o teu time, ao olhar para a tua equipe, não olhe eles apenas com um olhar racional, não com um olhar por meio de números, gráficos, tá? Que sim, são importantes, porque se você não analisar número, se você não analisar os gráficos, você não saberá se esse funcionário te dá o resultado suficientemente positivo para que você mantenha ele na empresa. Mas você deve analisar que lá nós temos um corpo humano dotado de emoções, de medo, de sonhos. E que se você não levar isso em consideração, você não vai ter o alinhamento de valores necessário para que essa pessoa performe na tua empresa. Tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram trazer aqui para mim? Vai lá, escreva aqui para mim. Tá interessante esse assunto? Engajamento? Vou pegar uma água. Algum comentário que você queira fazer sobre engajamento, gente? Enquanto você escreva aí o teu comentário, escreva aí a tua pergunta, vamos lá, interaja comigo. Eu gosto da interação, já falei isso para vocês um monte de vezes, né? Tanto é que agora, essas 2 últimas semanas, para mim, cara, falar a verdade, tá sendo uma libertação. Visitar novamente os clientes, ter o contato com eles, que maravilha isso. Que maravilha. E ó, eu vou dizer uma coisa, e registrem isso daqui. Por mais que o Covid está transformando o comportamento do consumidor, fazendo com que muitas pessoas tenham medo do contato humano, não esqueçam, nós somos seres humanos e nós somos seres sociais. Nós sempre iremos precisar do contato com a outra pessoa. E o virtual, ele pode sim trazer vários benefícios, mas não substitui uma interação presencial. Não substitui. Eu estou aqui falando com vocês, estou trazendo conteúdos para vocês, e isso é incrível o que a tecnologia nos permite fazer. Mas é sim diferente. Quem é meu cliente e recebe visitas minhas, sabe muito bem como é diferente quando a gente vai lá e conversa com a pessoa, tete a tete, sente a pessoa. É muito diferente. E isso não vai mudar, isso não vai. Vai ter sim algumas mudanças no comportamento em relação a isso, a gente precisa tomar cuidado em relação à interação, mas não vai mudar essa necessidade inerente do ser humano de ter o contato físico. Carla Somenzi, como fazer para um líder não trazer seus problemas pessoais para dentro da empresa? Não tem como, Carla, não tem como. As pessoas, elas é uma única pessoa, tá? Todo ser humano, ele tem as suas emoções. E justamente ao entender o engajamento, Carla, é que eu entendo que a pessoa, ela tem o seu sentimento lá de casa, e ao pisar na empresa, dentro da porta da empresa, tipo, não existe uma separação, tipo, entrei na empresa, agora os meus problemas ficaram lá fora. Isso não existe. A pessoa ela vai trazer, o que ela pode é não compartilhar isso com as pessoas, ela pode ficar para si. E aí que vem o líder. Aí que vem o líder para conversar com essa pessoa, para orientar, dar uma luz. Então, se essa pessoa, pelo que eu vi, já é líder, né? Tem algum líder acima dela?
Se sim, esse líder acima dela tem que ter conversa com essa pessoa. E se não, essa pessoa precisa buscar ajuda, tá? Como tratar esse funcionário que não consegue separar seus problemas? Carla, te respondi? Te respondi? Então assim, ó, se você é o líder acima dessa pessoa, converse com ela. Você precisa instruir essa pessoa de tal maneira que ela se entenda, que ela consiga entender o que está acontecendo com a vida dela e melhore o ambiente dela, tá? E aí vem aquela questão do emocional, a inteligência emocional. O líder, primeiramente, ele tem que desenvolver a sua própria inteligência. Somenza é o sobrenome do Cleiton, que é nosso cliente, não sei se tem alguma relação, Carla, com o Cleiton, mas o Cleiton mesmo ele fez conosco o treinamento do personal. E ele pode te falar, eu vi que ele antes entrou aqui, estava ontem à noite também no workshop de dores emocionais, ele pode dizer para você como que é importante, sou irmã, então Carla, fala com ele, ele vai dizer como é importante entender as pessoas, entender as suas próprias emoções, para conseguir perceber que emoções são informações. Deixa eu ver aqui, tá passando a mensagem do Flávio. Sabemos que não existem pessoas perfeitas. Temos nossos defeitos, mas se a pessoa tem habilidade, talento e dá resultado, temos que superar comportamentos não tão apropriados. Isso mesmo, Flávio, isso mesmo. Toda pessoa ela tem suas deficiências, todas elas. Todas as pessoas têm seus pontos positivos. Eu, como líder, eu preciso aprender a dosar. Tá? Eu preciso aprender a dosar isso. Eu preciso... o que eu preciso fazer para que eu enalteça o que é de bom na pessoa e a partir do momento que eu consiga trazer para cima, ampliar os resultados positivos dela, que esses comportamentos possam reduzir o impacto dos negativos. Tá? Eu não consigo mudar o comportamento de alguém. Tá? Não consigo. A única coisa que eu posso fazer é levar um tipo de informação apropriada para que ela possa desenvolver o seu nível de consciência e chegar ao ponto de perceber que o seu comportamento, alguns comportamentos que ela vem tendo, está a prejudicando ou está prejudicando o profissional que existe nela. Mas a decisão de mudar esse comportamento ou manter este comportamento é sempre da própria pessoa, tá? Não tem como mudar. Inclusive, eu vou deixar um site aqui, tá? Do Prime Personal, que é justamente, Carla, o treinamento, Flávio, também já te indiquei esse treinamento, né? Que foi o treinamento que o Cleiton fez, que ontem à noite a gente fez o lançamento dele, tá? Não sei se já esgotou, mas nós temos algumas vagas que nós disponibilizamos ontem à noite com preço especial do primeiro lote. Então, ó, está aí o site, ó, primepersonal.com.br. Carla, acessa lá que você vai conseguir entender um pouco mais sobre esta pergunta que você fez. Tá? Nós temos uma nova turma agora em outubro e que tem início imediato a partir da semana que vem com o método online, mas a imersão acontece em outubro. Não vai acontecer antes a imersão justamente devido a que não pode ser feito aglomerações, né? Os hotéis nem permitem, e não podemos fazer isso. Então, até mesmo pelo cuidado com as outras pessoas. Mas em outubro ocorre a imersão, tá bom? Então, Carla e todos aqui que estão assistindo e que ainda não passaram pelo Prime Personal, vai lá, acessa esse site que eu tenho certeza que você vai se identificar sobre este conteúdo aí. E os demais que estão aqui, gente, se você quiser acompanhar mais alguns conteúdos que eu deixo de forma gratuita, é só acessar a nossa plataforma ForUp, tá? O endereço dela é iailider.com.br, nós vamos deixar o endereço aí para você também. Acessa, faz o cadastro, é gratuito. Lá você vai ter acesso às 3 primeiras aulas do workshop, do Café com Líder, e também tem outras videoaulas lá gratuitas para você fazer, tá bom? Então acessa lá, vai lá que você tem alguns conteúdos aí bem interessantes para você agregar na sua vida empresarial e de liderança, né? Antes de nós finalizarmos nossa aula, já faltam 5 minutinhos aí para acabar o nosso tempo, né? Nossa, passou voando essa hora aí.
Agora que eu percebi que eu não sentei hoje. Vamos lá. Os valores da nossa empresa, eu procuro deixar bastante claro não só para o meu colaborador, mas para os meus clientes através do meu comportamento, através do comportamento que a minha empresa exerce, tá? E os valores que a nossa empresa preza são 4. Claro que existem outras coisas que envolvem, mas existem 4 grandes valores que norteiam e elas devem ser vividos por mim, inicialmente, e depois também pelos meus colaboradores, para que a empresa possa justamente ter este comportamento seguindo estes valores. E quais são esses valores? O primeiro é a integridade. Isso faz parte de mim. Desculpa, eu sempre comento com a minha equipe, se você falou, cumpre, tá? Prometeu, cumpre. Falou algo, cumpre. Eu já, várias vezes, principalmente lá no início da minha carreira como empreendedor, se eu prometia algo para o meu cliente, até hoje eu faço isso, e depois não entregar, eu vou ter prejuízo, não importa, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. E eu acredito que a nossa empresa ela só tomou a proporção que hoje ela tem na região que ela atua, que é 60% do Paraná e 33% de Santa Catarina, ela só tomou essa proporção devido a esse fato. O resultado que eu te prometo, lá na contratação do nosso serviço, eu cumpro. Tá? Não importa o que eu tenho que fazer, o profissional que às vezes eu tenho que contratar porque foge do meu conhecimento, mas eu faço a coisa acontecer. Tá? E isso é um dos valores. E da mesma forma eu exijo que os meus funcionários cumprem o que prometeram para os meus clientes. E se não cumprir, a hora que eu ficar sabendo, bem, aí já sabe o final dessa história. Satisfação. Eu quero que eu esteja satisfeito inicialmente pela minha empresa e os resultados que ela me proporciona, tá? Eu quero que o meu funcionário esteja satisfeito por estar trabalhando em um ambiente que condiz com a realidade dos seus valores. E eu quero que o meu cliente esteja satisfeito com o que está sendo entregue para ele. Então a satisfação é um dos valores que a gente trabalha. O outro é a inovação. Eu não posso parar de inovar. E eu me considero uma pessoa bastante criativa, principalmente nesse meio aí a pandemia. Eu estava falando essa semana com um dos meus colaboradores. Eu acho que a minha criatividade nesse momento foi assim, aberto de tal maneira que eu nunca tinha percebido da forma que foi, né? Meu momento mais criativo foi esse. E até meus clientes falam que quando eu vou trabalhar na parte estratégica, né, que é a área que eu atuo, dentro das empresas, muitos clientes falam, o Ronald ele traz umas ideias meio loucas, né? Que inicialmente eles não acreditam, né? Eles não acreditam que isso pode dar certo. Mas aí eu já ouvi clientes falarem assim, mas acredite. Quando o Ronald vem com essas ideias loucas, parece louca, mas coloque em prática que você vai ver que dá certo. Entende? Então, assim, a loucura ela faz parte da criatividade, né? Então, quando eu falo nesses pontos, eu também estou falando do nosso último valor, que é contribuição. Então, cada pessoa, no meu ponto de vista, né, dentro da nossa empresa, cada pessoa que abrir as portas da sua empresa, da sua casa, para me receber ou receber qualquer um do meu time, ele merece receber o meu melhor, o nosso melhor. Então, assim, se você abriu a porta da tua casa para me receber no Café com o Líder, lógico que você merece o melhor conteúdo, você merece a minha melhor entrega. Entende? Se você vai para um treinamento comigo, uma imersão, tem 70 pessoas lá dentro da sala de aula, não importa se tem 70, ou se tem 40, ou se tem 1. Eu tenho que entregar o meu melhor. E eu sempre preparei a minha mente para isso. Não importa quantos alunos tenho na sala de aula, eles necessitam e precisam e merecem receber o meu melhor. Tá? Então, assim, tanto é que por esse motivo que nós limitamos as nossas turmas até 70 alunos. Não passa de 70. Por quê? Porque eu procuro interagir com todos os alunos. Eu converso com todos eles, tá? E eu tenho uma equipe extremamente preparada para ajudar. E para finalizar esse workshop de hoje, eu quero deixar aqui para vocês justamente 5 princípios da formação de equipe que é utilizada pelo líder de história. Barbaridade. O tempo está acabando, gente. Então eu vou fazer o seguinte.
Esses 5 princípios eu vou deixar para a próxima live, tá? Então na live que vem eu vou falar sobre os 5 princípios para formar equipe. Então você que está aqui comigo, vem comigo para a próxima live, que será sexta-feira que vem, às 6h30 da manhã, tá ok? Valeu pela aula de hoje, obrigado pela participação de todos. Um grande abraço, valeu!